Oi, gente, vamos resolver aqui algumas questões da revisão. Primeiramente, vocês tentem fazer as questões, fazendo as leituras, indo procura, fazendo sozinhos. Aí depois vocês venham conferir o gabarito, aqui o vídeo, dá pause, tenta fazer, porque senão não adianta, vocês não vão estar estimulando o raciocínio de vocês, tá? Eu acho que a primeira questão eu fiz na sala de aula, mas a segunda questão, por exemplo, aqui, ó, quando eu digo assim, ó, representa uma ligação iônica, letra A, nitrogênio, B, ferro 2, C, NaCl ou D, CO2. Então, para eu responder essa questão, o que é que eu tenho que saber? Que para ser ligação iônica, eu tenho que ter metal mais ametal. Por isso que vocês precisam da tabela periódica. Então, a maneira mais fácil de fazer de saber que tipo de ligação é essa. Então, por exemplo, letra A, eu tenho que ir na tabela e ver que o nitrogênio é um ametal. Ele tá bem para cá, ó. Lembra aqueles verdes mais escuros? Se é ele com ele mesmo, veja que tem dois nitrogênios, ou seja, é um com o outro, por isso que são dois. Ou seja, é um ametal com o outro ametal, que no caso é ele mesmo. Então não pode ser ligação iônica, porque ligação iônica é metal com ametal. Letra B, ferro com ele mesmo. Ferro é um metal. Se é ele com ele mesmo, é metal com metal. Não é iônica, ele seria ligação metálica. NaCl. Na tabela, o Na ele tá bem para cá, ó. Ele é um metal. Já o Cl tá bem para cá. Então, ele é um ametal. Pois pronto, ó, NaCl é um exemplo de ligação iônica. CO2, carbono, é um ametal, tá bem para cá. E o O também. Então, é ametal com ametal, não pode ser iônica. Então, a resposta correta para essa questão é letra C. É esse o raciocínio que vocês têm que ter. Então, vocês têm que saber aquelas anotações que eu pedi para vocês. Então, ligação iônica, metal mais ametal. Covalente, ametal mais ametal. Metálica, metal mais metal, tá? Então, tem que saber, tá bom? A terceira é a mesma coisa também, ó. Considere as substâncias. 1, CO2, 2, ozônio. O ozônio, gente, é o O três vezes, tá bom? Seria O 3. NaCl, que a gente acabou de ver que é iônica, né, nessa questão que a gente respondeu. Al com P, né? Então, dessas quatro, quais delas apresentam ligações covalentes? Então, já essa, gente, covalente é ametal com ametal. Então, esse é um ametal, esse também. Então, essa já é covalente. Então, vocês têm que saber reconhecer a tabela até onde vai os metais e onde começa os ametais. Então, a primeira aqui, ela é covalente. Essa é o O com ele mesmo, é o O3. Então, se o O é covalente e é ele com ele mesmo, então é ametal com ametal. Eles dois são covalentes. NaCl a gente viu que é iônica, então eu já descarto, porque ele quer covalente. E o alumínio com o e o alumínio com o P. O alumínio é metal e o P é um ametal, então não é covalente. Então a resposta seria a 1 e a 2. Então seria letra A, tá bom? Olha essa quarta questão aqui, ó. O sal de cozinha, NaCl, é uma substância muito importante aos seres humanos. Ele participa de funções como regulação do volume sanguíneo, auxilia na transmissão dos impulsos nervosos, contribui para a contração muscular, entre outras funções. Quantas ligações há na formação dessa substância? Aí eu vou precisar bem aqui de um papelzinho para poder fazer. Gente, eu só consegui colocar a câmera nessa posição. Então o que foi que eu fiz? Ó, o Na
foi que eu coloquei aqui ao redor dele, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então, lembra que a família que o elemento tá indica quantos elétrons ele tem na última camada. Isso vale para todos os elementos da tabela periódica? Não, mas os principais que são usados, os que seguem a regra, sim. Então, eles que são usados geralmente na escola. Então, o sódio, ele está na família 1, então eu já sei que esse 1 indica que ele tem um elétron na última camada. Eu desenhei aqui. Já o Cl, ó, ele tá na família 17, né, ó. Quando for o número de dezena, eu corto o primeiro e só considero o segundo, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Deixa eu ver se eu ajeito aqui. 7 elétrons na última camada. Então, aí tem toda aquela história de eletronegatividade que eu expliquei para vocês. Esse aqui é mais eletronegativo, então ele puxa, ó, o elétron do sódio, que é menos eletronegativa. Então ele vai eletronegativo, ó, então ele vai puxar, ó, e ele que já tinha 7 na última camada, ao puxar esse fica com 8, ficando perfeito na química. Já esse aqui, que só tinha 1, ao doar, também fica perfeito, porque a camada anterior dele já tem 8. Ao doar, perdeu essa camada, ficou com 8 na camada anterior. Pronto, então os dois ficam felizes, perfeitos. Então veja que, ó, eu fiz só uma seta. Essa seta indica a única ligação que foi feita. Então, a resposta, ó, quantas ligações há na formação dessa substância? Ó, apenas uma. Vou voltar aqui para o papel. Então, teve essa explicaçãozinha que eu acabei de falar. Você também poderia ter ido pelo outro raciocínio que eu expliquei, que é como se fosse um macetezinho para vocês. Então, ó, 1 não está mais perto de 0. Então, se ele está mais perto de 0, ele faz chegar no 0. Como é que se chega no 0? Doando. Então, ele doa. Já o 7 está mais perto do 8. Então, como é que se chega no 8 estando com 7? É ganhando 1. Pois pronto, então esse ganha e esse doa para ele. Ficaram perfeitos. Apenas uma ligação foi feita. A resposta é letra A, uma. Certo? Então, se você consegue entender esse raciocínio, faça você mesmo, colocando outros elementos. Ou procure na internet, coloque assim, exemplos de fórmulas de substâncias iônicas. O Google vai te dar umas fórmulas, tenta pegar esse raciocínio e fazer para você descobrir quantas ligações são feitas, porque se essa questão cair na prova, você sabe fazer se mudar os números, entendeu? Essa outra questão aqui, ó, a figura ao lado representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Para adquirir estabilidade, aí você lembra, estabilidade é o que mesmo? É 8 elétrons na última camada. Como é que um átomo que não tem 8 elétrons na última camada adquire essa estabilidade, esses 8? Ou doando ou ganhando, não é isso? Um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química iônica. Então, veja que eu já estou dizendo que é iônica. Então, você já sabe que é um metal com um não metal, com um único átomo de outro elemento químico, cujo símbolo é. Outra coisa importante que eu tenho que prestar atenção na pergunta para eu poder responder direito. Um único. Então, ele quer com um único átomo, não pode ter um outro átomo